Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, aproveitaram bem o feriado, descansaram? Ou aproveitaram para colocar as atividades em ordem? Quem já fez, manda para a Pro vai corrigir durante esse final de semana, tá bom? Hoje à tarde, ou amanhã, ou de repente até no domingo mesmo, tá bom? Então, quem tá com atividade atrasada, procure mandar para mim, ok? Hoje nós vamos estudar aí da página 65 a 69 do livro de língua portuguesa. Então, pegue logo o teu livro, abra lá na página 65 e acompanha comigo aqui. Vamos estudar aí sobre os substantivos, observando o grau em que eles estão. Substantivo, todo mundo lembra que é a palavra que dá nome às coisas, às pessoas, aos lugares, aos sentimentos, às ideias, aos objetos. Ou seja, tudo que dá nome a alguma coisa é um substantivo. E esse substantivo, ele pode variar na sua forma de colocar. Quer dizer, ele pode aparecer de uma forma, pode aparecer de outra, a mesma palavra. Quando se refere, por exemplo, na questão do grau. Grau do substantivo significa a expressão que varia, que vem trazer aí a ideia de variação no tamanho, o que você se refere, né? O objeto, por exemplo. Substantivo pode estar indicando um tamanho normal, pode estar indicando um tamanho acrescido, né? O grande, ou pode estar indicando que aquela palavra tá trazendo um significado de algo que está num tamanho pequeno. Vamos observar aí a terminação ão, tá? E as terminações inho e inha, que normalmente vem para trazer essa ideia ou de grande, no caso de ão, ou de pequeno, no caso de inho e inha. Porém, pessoal, é importante a gente prestar atenção porque algumas palavras, elas têm a terminação ão ou a terminação inho e inha e não estão indicando o grau do substantivo, não estão indicando que o substantivo é grande ou é pequeno, tá? Então, preste atenção. Por exemplo, na palavra farinha, termina com inha. Mas está falando de uma farinha pequenininha? Não. Está falando de um pozinho, né? Que a gente, os grãozinhos que a gente come, da mandioca moidinha, ou a farinha de trigo, ou a farinha de fubá, enfim. Então, tem a terminação inha, mas não está indicando diminutivo. Então, para ser farinha, pouquinha farinha ou farinha pequena, a gente diz farinha, tá? Farinha, que aí é uma farinha pequena, pouca farinha, tá bom? Vamos lá então, que através das atividades a gente vai compreendendo melhor isso daí. Deixa eu diminuir aqui e colocar aqui no cantinho. Preste atenção aí. Leia a faixa a seguir pendurada dentro de um supermercado. Então tá lá, amigão, supermercados, Páscoa com precinhos especiais para você. E logo acima aqui tem aí amor no carrinho. Amor no carrinho. Vamos ver se a gente consegue entender isso daí? Pensa bem. Qual é a intenção dessa faixa, pessoal? Quando o supermercado coloca essa faixa, lembra que a gente viu antes sobre a campanha publicitária? Sobre a divulgação, sobre o objetivo do texto. Quando a gente fala de gênero textual, a gente está falando do objetivo do texto. Qual que é o objetivo desse texto aí? Qual que é o objetivo dessa faixa? Amigão, supermercados. Páscoa com precinhos especiais para você. É uma campanha publicitária que tem como objetivo aí atrair os clientes, né? Atrair o consumidor e fazer o consumidor se sentir à vontade dentro do mercado para fazer as compras. Então, você vai colocar aí do jeito que você imagina, tá bom? Leia e responda. Em nossa língua, há formas que indicam o aumentativo e o diminutivo das coisas. Ao, tá aumentando. De, tá diminuindo. Diminutivo, tá? Então, ao, aumentou. De, diminuiu, tá bom? Diminutivo. Na mensagem da faixa, qual palavra está no aumentativo? Qual palavra nessa faixa aí está no aumentativo? A palavra
amigão, certo? Agora, na sua opinião, qual é a intenção do proprietário ao dar ao supermercado o nome de amigão, né? O mercado se chama amigão. Qual que é a intenção? Será que é dizer que ele é um amigo grandão? É um amigo grande? Será que o ão aí ele traz esse objetivo? Preste atenção, que não. Aí ele traz o objetivo de proximidade, de dizer que é aquela pessoa que está próxima, que está íntima do outro. Olha, você é meu amigão, cara. Então não tá dizendo assim, olha, você é meu amigo grandão. Você tá dizendo você é meu amigão, meu amigo chegado, tá bom? Então preste atenção nisso, que não basta olhar o ão e dizer que tá no aumentativo, ok? A palavra carrinho pode ser a forma diminutiva da palavra carro. Carro, carrinho. Para indicar tamanho menor do veículo, tá? Tem um carro de tamanho normal e tem um carrinho que é pequeno, um carrinho de brinquedo, por exemplo. Na faixa, a palavra carrinho foi usada nesse sentido. Aqui na faixa tá aqui, ó. Amor no carrinho. Será que a palavra carrinho aí está usada no sentido de dizer que é um carrinho pequeno? Não, né? Então preste atenção que aí a palavra está dando nome a este objeto que serve para colocar ali os elementos aí da compra, tá? Para transportar a compra que você está fazendo. Então não é um diminutivo. Então a palavra carrinho, neste caso, não é um diminutivo, e sim um outro substantivo que serve para indicar aí o carrinho de transportar as compras, tá bom? Vamos para a próxima. Então preste atenção aí. O substantivo pode passar a ideia de variação de tamanho. Então o substantivo, ele é aquela palavra que dá nome às coisas, mas ele pode ser indicado um grau normal, quer dizer, um tamanho normal. Ovinho, no caso da palavra ovo, grau normal, um ovo de tamanho normal. Agora aqui nós temos um ovinho, então indica um tamanho pequeno, tá? Aqui nós temos um ovo de Páscoa, então um ovo de Páscoa de tamanho normal. Agora tem um ovinho, é o tamanho pequeno. Nossa, eu ganhei um ovão na Páscoa. Ovão de chocolate, ovão de Páscoa. Então, tá dizendo que eu ganhei um tamanho grande, certo? Para indicar a variação de tamanho, os substantivos apresentam os graus aumentativo e diminutivo. Normalmente, ele vem no grau normal, mas quando quer indicar que está no tamanho grande ou no tamanho pequeno, ele vem aí com essa terminação fazendo a diferença. Descubra o segredo e complete o quadro. Depois dê título às colunas de acordo com o grau de substantivo. Pé. Preste atenção. No quadro, os aumentativos terminam em ão e os diminutivos terminam em inha e inho e inha. Mas há outras formas de aumentativo e diminutivo, tá? Então, por exemplo, ó, cachorrinho, dentinho, pé, pezinho, né? Você vai completar aqui colocando colocando os nomes aqui que completam. Então, você pode colocar aí, por exemplo, olha, se aqui tem cachorro, aqui vai ser... Ó, se aqui tem cachorrinho, aqui vai ser qual palavra? Cachorro. E aqui vai ser o quê? Se aqui tem casarão, aqui vai ser qual palavra? Casa, casinha, né? Pé, aqui vai ser o quê? Qual palavra vai ser aqui e qual vai ser aqui? Então, preste atenção que em cada linha tem uma palavra. E aí você vai descobrir quais palavras você vai colocar nas outras colunas. Olha, todas elas, ó, aqui tem uma palavra. Vamos linha por linha para vocês verem, ó. Nessa linha tem uma palavra, nessa tem, nessa e nessa. Todas as linhas têm uma palavra, então você vai saber a que está se referindo.
o tamanho normal aqui. Então, você vai colocar grau normal, grau diminutivo e grau aumentativo, tá bom? Complete aí que eu quero ver o que vocês fazem. Marque as palavras terminadas em ão que não indicam aumentativo. Preste atenção, pessoal. Nesse caso aqui, vocês vão marcar as palavras que não traz sentido de aumentativo. Canção. O ão traz sentido de que é uma canção grande? Não. Então, você vai marcar um X. Peixão. Tá falando do aumentativo? Tá, né, pessoal? Por exemplo, peixão. Tá falando peixão grande. Feijão. Ão aqui é um aumentativo? Também não. E aí, eu quero que vocês pensem nas outras. Aflição. Ão. Tá se referindo a uma aflição grande, a um sentimento de aflição grande? Não. Então, presta atenção. Casarão, coração, limão e irmão. Você vai marcar todas as palavras que não estão indicando grau aumentativo, tá? Não vai marcar as que estão indicando, não. São as que não indicam grau aumentativo. Vamos para a próxima. Nesse caso aqui, pessoal, aí na primeira questão, agora escreva 6 palavras terminadas em ão que não indicam aumentativo. Qualquer palavra, pesquisa aí, palavras que terminam em ão, mas que não tem sentido de aumentativo, não está indicando o aumentativo nessas palavras, não está indicando um tamanho grande. Leia silenciosamente e depois em voz alta o poema e observe as palavras em destaque. Então, você vai ler esse texto silenciosamente, depois você vai ler em voz alta o poema e vai observar as palavras que estão destacadas. O que são as palavras destacadas? São aquelas que estão mais pretinhas aí, como no caso aqui, ó, de pobrezinha. Aquelas que estão em negrito, nós chamamos de negrito. Aquelas que estão aí marcadinhas com uma tinta mais forte, né? São em negrito, são destacadas, tá? Então, eu não vou ler o texto, eu vou deixar que vocês leiam. Vocês vão ler em silêncio, depois vocês lerão em voz alta. Todas as palavras em destaque estão no diminutivo? Então, você vai olhar aí. Todas as palavras que estão destacadas aí, marcadas. Pobrezinha, coitadinha, listrinha, pijaminha, vaquinha, zebrinha, bolinha. Todas elas estão no diminutivo? Preste atenção. Você vai ter que observar o texto, tá? Não observa só a palavra. Leia o texto, porque o contexto do texto vai dizer para você se a palavra está ali no diminutivo ou se não é esse sentido que ele traz, tá bom? Preste atenção. Agora veja como a palavra vaquinha, olha aí a dica, aparece no dicionário. Se necessário, modifique a resposta. Aí no dicionário tá aí, eu vou ler aqui no livro para ficar melhor, tá? Ato de cada pessoa de um grupo dar algum dinheiro para completar a quantidade necessária para alguma finalidade. Então, a palavra vaquinha aí, nesse caso, tá trazendo o sentido de uma vaca pequena? Tá trazendo o sentido, não tem assim, que eu falo, vamos fazer uma vaquinha aqui para comprar alguma coisa? Cada um contribui um pouquinho e aí junta-se um valor para conseguir um objetivo. É uma vaquinha, tá? Que nesse caso não tem sentido de diminutivo, ok? Vamos para a próxima. Agora, pessoal, aqui na letra B, escreva palavras terminadas em inho ou inha que não estejam no diminutivo. Aí na primeira linha, palavras terminadas em inha, por exemplo, farinha, né? E aí vocês vão pesquisar outras que são terminadas em inha, mas não indicam grau diminutivo. E outras palavras terminadas em inho que não indicam diminutivo, tá? Não indicam que a coisa está no tamanho pequeno. Depois, na letra C, das palavras em destaque do poema, qual delas indica uma coisa menor? Volta lá no poema e observa todas as palavras que estão destacadas lá, terminadas em inho ou inha, qual delas que está indicando um tamanho menor? Apenas uma palavra, tá? A palavra coitadinha foi usada no diminutivo para expressar. A palavra coitadinha foi usada no diminutivo para expressar
tamanho pequeno de alguma coisa? Não, para expressar outra coisa. O que ela estava expressando? Era raiva? Era carinho? Ou era deboche? Leia o texto, preste atenção. Sublinhe no poema outras palavras usadas no diminutivo para expressar a mesma ideia. Ou seja, se você definiu aí o sentido da palavra coitadinha no texto, tava com raiva, por isso falou coitadinha, sentiu um carinho, por isso falou coitadinha, ou tava debochando, por isso falou coitadinha. Então você vai sublinhar lá no poema outras palavras que trazem o mesmo sentido, tá? Você conhece os personagens Charlie Brown e Snoopy, certo? Leia a tirinha e comente com os colegas o que deu humor a ela. Por exemplo, eu vou ler agora no livro, que daí no celular aqui fica pequeno para mim. Se eu não achar o livro da bicicleta, eles vão me matar. Snoopy, amigão, você é o único que me entende. E aí o Charlie Brown diz de novo. É o único com quem eu posso conversar. É o único que... E aí já mostra que o Snoopy já está fazendo o quê? Olha só. O único amigo que ele escuta, o único amigo com quem ele pode conversar. Enquanto ele estava falando, o que o Snoopy fez? Dormiu. Verdade, né? No último quadrinho, a expressão de Charlie Brown, olha lá, face, né? A expressão facial dele revela. O que ela revela? O que a expressão de Charlie Brown revela? Olha lá a carinha dele e pensa aí. E aí você vai responder aqui. O aumentativo nem sempre indica uma coisa maior. Escreva a ideia que transmite a palavra amigão nesse texto. O que é que ele estava querendo dizer quando ele falou amigão? Snoopy, amigão, você é o único que me entende. O que ele estava querendo dizer com amigão? Não é que o Snoopy era grandão. O que ele estava querendo dizer? Depois, circule nas frases as palavras que indicam afeto, tá? Cada frase aí tem uma palavra. Puxa, como suas notas estão boas, filhão. Qual palavra nessa frase indica afeto? Depois, comprei um babador para esse bebezão que eu amo. Qual palavra? Meu primo é mesmo um gatão e muito inteligente. Qual palavra ele está indicando que parece que está no aumentativo, mas ela está indicando afeto? Meu amigo é um gatão. Então, preste atenção, pessoal. E aí chegamos na última página da nossa atividade de hoje. Na série animada Meu Amigãozão, as crianças Yuri, Lili e Mate possuem inusitados e imensos amigos. Golias, um elefante azul, né? O Golias é o amigo deles lá. Nessa, uma girafa rosa e Bongo, um canguru verde. Uns amigos aí, amigãozão mesmo, né? Você já assistiu a esse desenho animado? Você gostou? Aí, pessoal, né? Vocês vão dizer se já assistiu Meu Amigãozão, se gostou ou não. Se não assistiu, pessoal, podem ir lá no YouTube, né? E assistir eu não sei dizer para vocês se esse desenho passa em alguma rede de televisão aberta aí, mas se não, vocês podem ver lá no YouTube. Marque a alternativa adequada. O título do desenho animado faz referência ao tamanho dos animais? Será que Meu Amigãozão está falando ao tamanho? Ao afeto entre os animais e as crianças? Ou ao tamanho dos animais e ao afeto entre os animais e as crianças? As duas coisas, né? Nesse caso, está se referindo que os amigos são grandes e que também eles têm um afeto muito grande um pelo outro. O termo amigãozão, amigão, não traz nenhuma ideia de amigo grande. Mas quando se diz amigãozão, aí sim ele traz a ideia de afeto e também a ideia de que é um amigão grande, amigãozão, certo? A nossa língua é viva e está em constante modificação. Novas palavras surgem a todo momento.
algumas surgem e permanecem do nosso vocabulário, fazendo parte da linguagem do nosso dia a dia. Você conhece alguma palavra criada recentemente e que esteja sendo usada no dia a dia? Então aí você vai pesquisar, né? Algumas palavras que você acha que surgiu ultimamente. Por exemplo, quando eu digo assim, tira um print aí da página para mim. A palavra print, né? É uma palavra antiga? Acho que não, né? É uma palavra nova que surgiu recentemente e que faz parte da nossa vida. Então pesquisa aí outras palavras que surgiram recentemente e que fazem parte do nosso dia a dia de hoje, tá bom? Então é isso aí, pessoal, estudando aí sobre o grau do substantivo, quando ele está no aumentativo ou no diminutivo ou no grau normal. E observando que eu tenho que olhar o contexto do texto e não apenas a palavra, porque se eu olhar a palavra apenas, eu posso dizer que ela está no aumentativo ou no diminutivo e de repente ela não está, ok? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até segunda-feira.